Muito bem, queridos alunos, espero que vocês já estejam todos bem, todos em casa, todos recuperados já com as energias, eu falo assim, recuperadas as energias após essa pausa. Alguns dias nós tivemos esse descanso aí, né? Foi merecido, nós vimos no ritmo acelerado, bastante aulas, bastante conteúdo, né? Seguimos o nosso fluxo não tão normal, mas seguimos o nosso livro estudando assim dessa maneira, certo, queridos amiguinhos? Pessoal, é o seguinte, então vamos continuar então o capítulo número 7 do livro de vocês, né? Nós tínhamos parado com os macedônios, com Alexandria, com Filipe II e tudo mais, aquela parte ficou para trás. Vamos continuar agora com um capítulo que nós vamos se estender por um bom período da história agora. Esse quadro aqui para vocês, eu tentei desenhar mais ou menos, tá? Não sou um bom desenhista, tentei desenhar o que seria hoje a Itália, né? Mas vamos falar aí sobre a grande Roma, né? A Roma antiga, né? Esse grande império, né? Roma vai começar nessa cidadezinha pequena aqui e vai expandir todo o seu território até o litoral, até a parte oriental do mundo, né? Vai se tornar um grande território. Nós vamos estudar isso passo a passo. Queridos amigos, para nós estudarmos sobre a fundação de Roma, né? Ao berço dessa grande civilização, nós temos que entender que tem dois lados dessa história nesse primeiro momento. Tem um lado que é a parte mais mitológica, parece uma novela da Globo, com princesas, com rainhas, com reis, com intrigas, brigas, crianças, nascimento de crianças, desaparecimento de crianças. É uma parte bem, vamos dizer assim, bem mitológica mesmo, uma lenda muito grande assim, que eu vou contar para vocês. E a outra parte mais científica, né, que como surgiu a cidade de Roma. Como vocês verem aqui, ó, esse aqui é o mapa da Europa, tá? Quer dizer, o mapa da Europa não, é uma parte da Europa, onde seria a bota, que seria a Itália, hoje em dia, onde surgiu Roma. Roma é a capital da Itália, né? Muito bem, pessoal, queridos amigos. Roma, ela tem essa localização privilegiada, assim como outras cidades que nós já estudamos, né? Nasceram às margens do rio, que facilitou muito a sobrevivência das pessoas, né? O rio que nós falamos aqui é o rio Tibre, tá? Vocês podem acompanhar junto com o mapa de vocês no livro positivo da página 26, tá? Tem o rio Tibre lá naquele mapa que aparece bem direitinho, tá? Um mapa bem melhor do que o meu, claro, certo? O rio Tibre era um rio muito bom, um rio navegável, né? Que facilitava a navegação fluvial e a localização dela dava acesso ao mar, tá? Então a Roma, ela estava localizada num lugar que tinha navegação no rio fluvial e navegação marítima, navegação no mar. E aí o principal meio de comunicação e de transporte na época eram os barcos, né? Eles levavam informações, traziam informações, levavam suprimentos, levavam comida, negociavam. Então a estratégia, a localização de Roma ficou estratégica para que facilitasse todo esse comércio, tá? Essa seria uma explicação mais científica porque aonde Roma foi fundado, por que ela foi fundada ali, né? Foi fundada por quem, professores? Num primeiro momento, queridos alunos, quem morou em Roma seriam os povos italiotas, né? Seriam os povos latinos. São povos que se agruparam nessa região aqui, né? Os italiotas, né? Italiotas, os etruscos eram alguns grupos, algumas tribos, né? Falando mais claro, algumas tribos foram morando nessa região aí até dar o nome de Roma a essa região. Foram vivendo nessa região. Os etruscos, também tivemos aí os latinos, vamos ter aí os gregos, alguns gregos, nós já estudamos a Grécia Antiga, também vem para essa região aqui, uma região muito boa para se viver, para se iniciar grandes campos, uma área muito boa para ter a criação de animais, um lugar estratégico para comercializar. Então Roma, ela surge essa primeira parte, falando mais uma parte mais científica, tá, caros alunos, com a argumentação, com vestígios, estudos comprovam que esse devia ser o motivo de ter surgido aí essa cidade. Também temos a parte mais mitológica, né? Da parte do Alba Longa, do rei da Alba Longa, da Réia Sílvia, dos gêmeos, do Rômulo e de Remo e tudo mais, né? Conta a lenda que a fundação de Roma, ela passa pelo desaparecimento dos dois gêmeos, né? O Rômulo e o Remo. Vocês vão poder acompanhar isso lá na página número 29 de vocês, essa história em quadrinho aqui, tá? Segundo a versão mitológica da fundação de Roma, um herói troiano chamado Enéas, fugindo de ataques de gregos à sua cidade durante a Guerra de Troia, teria se instalado na região e fundado Alba Longa, tá? O primeiro nome de Roma seria Alba Longa. O Enéas fugiu para esse local, essa colina parecia um lugar a salvo, e então ali ele achou um bom lugar para morar. Essa parte mais mitológica, uma história mais fascinante, vejam só. Fundada a cidade de Alba Longa, tá? Os habitantes da cidade, portanto, seriam os descendentes de Enéas.
aonde seria Roma, seriam os descendentes de Enéas. Ele chegou ali, se instalou ali e começou a fundar uma cidade ali. Muito bem. Muitos anos após a sua fundação, Alba Longa passou a ser governada por Amulho, que havia roubado o trono do seu irmão Numitor, tá? Esse Amulho, conforme que a história, ele é um cara invejoso. Quem era rei de Alba Longa era o seu irmão, o Numitor. Só que Amulho era muito enciumado e tomou o trono do seu irmão. Ele deu, agora que vai ser o rei sou eu, que você não sabe governar. Tomou o trono do seu irmão e ficou no poder. Mas o seu irmão tinha uma filha, e essa filha poderia casar e ter filhos e tudo mais. O que ele mandou fazer? Mandou prender a filha dele, a sobrinha dele no caso, a filha do Amulho, desculpe, a filha do Numitor, mandou prender a filha do Numitor numa, vamos dizer assim, num calabouço, num lugar, para que ela nunca tivesse filhos e nunca tirassem o trono dele, que era o sonho dele ficar governando para sempre, né? Porém, um deus, olha só, se apaixonou pela filha do Numitor, né? O Numitor, que era o verdadeiro rei, se apaixonou pela filha dele e teve filhos com ela, né? O Deus tocou nela e ela teve filhos, mesmo presa, né? Quando o Amulho ficou sabendo disso, ele ficou indignado. Mandou pegar aquelas duas as crianças e dar um fim nela, né? E ela ficou grávida de gêmeos ainda, por sinal. Vejam só, que história fascinante. E aí largou essas crianças, mandou um dos seus soldados dar um fim nessas crianças. Elas jamais podem tomar o meu trono. Eu devo governar Roma para sempre, né? Não era nem Roma ainda, era Alba Longa, a cidade, tá? E aí ele mandou jogar essas crianças no rio. Colocaram as crianças numa cesta e jogaram no rio lá, né? As crianças foram no rio lá. Vocês acompanham só em quadrinhos no livro de vocês. Muito bem. E aí, um dia, né, quando as crianças estavam no rio lá, um camponês, um pastor camponês lá, estava cuidando das suas cabras, estava lá caçando na floresta e viu aquela cesta passando assim no rio. Ele foi lá, tirou aquela cesta da água e viu que tinha duas crianças ali dentro. Dois gêmeos. Rômulo e Remo. São os dois guri, filho da princesa, que deveriam ser os herdeiros do trono, né? E ele criou essas crianças, né? Levou para casa junto com a sua esposa, cuidou dessas crianças para que elas sobrevivessem, tivessem uma boa vida, né? Deu a eles, amamentou eles com leite da loba. Aí tem aquela história, tem a loba lá em Roma. A loba amamentou as crianças, cresceram fortes. E aí um dia as crianças voltaram para a cidade. E lá elas descobriram a sua história. E Rômulo e Remo tiram o velho Amulho do poder, né? Tiram ele do poder. É o Amulho, não, eu sempre esqueço. Não. Isso, Amulho. Tiram Amulho do poder e devolvem o trono para o seu verdadeiro dono, né? Que seria o seu avô, o Numitor, né? E aí acabam com o Amulho e entregam novamente o trono para o seu avô, o Numitor, que era o verdadeiro herdeiro, o verdadeiro rei de Alba Longa, né? O Numitor ficou muito feliz com a história e tudo mais e deu a eles um lugar para que eles construíssem a cidade de Roma, né? Saem ali os dois gêmeos, Rômulo e Remo. Olhem só a história. Rômulo e Remo saem procurar um lugar aqui. Quem sabe aqui, talvez ali, vamos fazer aqui. E entram em discussão. E Rômulo mata o seu irmão Remo. Vejam só que loucura, né? Matou o seu próprio irmão. E aí criou a cidade de Roma em homenagem ao próprio nome dele. Rômulo foi o criador de Roma, tá? Essa é a história da parte mitológica, a lenda, tá, meus amigos? Então eu comecei contando para vocês a parte científica, os argumentos, a localização, onde é que ela surgiu, as margens do rio e tudo mais, porque que o rio era bom. E a outra parte é a parte mais mitológica, da fundação de Roma, que é um povo tão gigantesco, né, que nós vamos estudar, tá? Então eu quero que vocês façam as atividades da página número 28, certo, queridos amigos? Não, 27 e 28, 27 e 28, e leiam novamente a história em quadrinhos, tá? E leiam novamente a história em quadrinhos, certo? Então da aula de hoje é isso. Um forte abraço para vocês, até mais!